Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Concreto Conversa. No episódio de hoje nós recebemos Ed Carlos Barbosa, especialista em impermeabilização, que é um tema que por muitas vezes é negligenciado pelas pessoas. Ele vai dividir aí tudo sobre a importância desse tema e principalmente o impacto dele na durabilidade, segurança e principalmente no conforto dos usuários dos imóveis mais diversos, né? Então, seja muito bem-vindo, Ed. Obrigado, Magno. Obrigado, pessoal. Mais uma vez estar aqui no Concreto Conversa. Vamos dividir um pouco da nossa experiência, falar um pouco das dores que o cliente tem, né, nesse assunto, né, e como ajudar nesse processo aí de atendimento com relação à impermeabilização. Um tema que a gente vê marginalizado, né, mas que é importante aí no processo de construção. Exatamente. Você sabe, concreto e conversa não fala só sobre concreto, fala sobre coisas concretas que transformam a sua casa, os seus negócios, a sua vida e tem um poder de transformação absurdo. Então, fica até o final e já deixa o seu like aqui no começo. Já vou falar a recomendação assim porque o tema tá imperdível. Então, já dá o seu joinha aqui, já dá o like e já faz o seguinte também, já compartilha com todo mundo para assistir esse conteúdo que tá imperdível. Vamos para cima. Ed Carlos Barbosa, especialista em sistemas de impermeabilização, que é um tema muito específico, mas o objetivo do Concreto Conversa é realmente trazer especialistas para trazer à tona clareza sobre os mais diversos assuntos, né? E por que a gente está abordando isso? E eu digo que até, talvez vocês não saibam, mas eu vou afirmar, essa é a segunda vez que o Ed Carlos vem aqui, olha que doido. Há um ano atrás, no episódio número 7, ele estava aqui compartilhando um pouquinho do sistema de impermeabilização e a gente tem inovação nesse último ano. A gente tem tecnologia sendo implementada e principalmente a gente traz à tona a importância desses sistemas para o conforto e a durabilidade do investimento que você faz. Então, Ed, eu queria que você começasse o nosso programa hoje falando primeiramente o que são os sistemas de impermeabilização. Porque por muitas vezes as pessoas só olham para a manta asfáltica, para o neutrol na parede dos vizinhos, aquela parede preta lá que todo mundo acha que resolveu todo o problema e, infelizmente, na maioria das vezes as pessoas acham que só aquilo é suficiente. Então eu queria que você começasse o programa de hoje de forma clara, falando o que são os sistemas de impermeabilização e quando a gente escolhe cada um deles, como que funciona tudo isso. Acho que a gente tem que partir da premissa, né, Magno, que o sistema de permeabilização ele tem que ser avaliado a partir de um projeto. Então, o projeto avalia a necessidade para aquela obra, para aquela situação, e muitas vezes é o que você falou. A pessoa tem a visão, vou passar um neutrol aqui que vai resolver, né? Mas será que é aquela necessidade? Então tem que ter um entendimento. Esse entendimento vem com um projeto, que aí você entende, especifica qual que é o sistema. Eu posso usar o A, o B e o C. Ambos podem resolver? Talvez, talvez não, né? E o nosso objetivo é esse, direcionar para o cliente, né, qual que é a melhor solução para poder resolver. Porque depois de pronto aquilo, né, a gente tem certeza que se tiver algum problema, o cliente vai ter que refazer e vai gastar muito mais, né? Então, a questão da impermeabilização parece um sistema, parece uma situação simples, mas se mal feita, gera um transtorno depois de acabado, você está com acabamento por cima. A gente tem dados aí que falam que se você fizer uma impermeabilização mal feita, depois de acabado, você vai gastar pelo menos mais 25% em cima do que você fez de uma reforma ou de uma obra nova. É loucura, né? Eu vi alguns estudos, né, que falam inclusive do custo da impermeabilização, que é ínfimo, é irrisório comparado com o custo de uma obra. Mas, se não feito, se mal feito, custa aí valores muito representativos dessa obra. E vai, inclusive, tirar aí da garantia. Você pode ser processado, inclusive, se não fizer de forma adequada aí o sistema de impermeabilização, né? E eu cito como um fator mais importante, o Magno, eu que atuo diretamente com o cliente focado em condomínios, a questão da saúde da pessoa. Por quê? Se você tem uma goteira dentro do seu apartamento de cobertura, meu, aquilo afeta a pessoa de uma forma que
Acho que a gente começa por isso, né? Pensando nas pessoas, né? O quão afeta a rotina de uma pessoa, você tem um vazamento no seu quarto, tem um vazamento na sua cozinha, você tá lá, aquilo afeta mentalmente, afeta a saúde física da pessoa em si, né? Porque você tem um vazamento, você tem mofo, você tem água dentro da sua casa, então isso não é bom. Então, eu acho que é uma disciplina que você tem que ter muita responsabilidade e profissionalismo, né, do que você está fazendo. Não, com certeza. Porque afinal, são vidas, é qualidade de vida e a gente precisa, em tudo que fazemos, realmente preservar nesse direito das pessoas. E aí, algo engraçado que essa semana, 3 dias atrás, eu fui numa cliente. Geralmente nós cobramos a visita, né? Porque, poxa, a gente aprende, né? Então você, inclusive, profissional, cobra a visita. Se o cliente não quiser pagar nem a visita, ele não vai querer pagar seu orçamento, claro, Ele né? não é seu cliente, Ele não né? é seu Não cliente. vai ser seu cliente. Exato. Então, assim, foi porque era uma visita técnica consultiva. Ou seja, ela queria que eu fosse lá para falar o que ela deveria fazer e a partir dali eu fazer o orçamento e etc. Então, era uma visita técnica consultiva, era uma consultoria. Então, nada mais justo que cobrar essa visita. Estive lá nessa cliente e ela me passou todos os problemas, me mostrou mofo, problema no rodapé, falou um monte de coisas, de patologias na casa. A casa é uma casa de mais de 60 anos de existência, então com diversas patologias de pintura, de fachada e tudo mais. E beleza, normal, uma casa de 60 anos tem patologias. A gente tem que tratar essas patologias, eliminar os riscos, entender tudo mais. Até aí tudo bem. Só que aí a gente entrou, ela falou, então agora eu quero que você entre. Aí olhamos a parte externa, ela falou, agora eu quero que você entre na minha casa para nós vermos como que tá a casa. E, gente, tava insalubre. Eu não conseguia respirar. Claro que eu não deixei transparecer, mas ela me falou, olha, você vai ver que tá bem desconfortável e tal. Ela ficou com vergonha, né? E aí ela falou, ó, aí a gente viu as patologias, tinha infiltração, tinha algumas rachaduras na parede, tem uma parede que a parede era livre, então tomava água mesmo da chuva, então tinha uma umidade, o chão todo mofado, uma série de patologias, de problemas de diversos fatores, iluminação e tudo mais. Mas qual foi o ponto que mais me chamou a atenção? Quando essa cliente falou para mim, e isso me partiu o coração, quando ela falou, eu me sinto torturada todos os dias quando eu chego em casa. Eu me sinto que eu sou sabotada pela minha casa diariamente. Eu não tenho vontade de fazer mais nada quando eu chego aqui em casa porque eu me sinto muito desconfortável. E eu falo, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa, né? E eu acho que na sua área de atuação, você deve ver muito disso, né, Ed? É o que mais nós vemos. Quando que o cliente nos procura, geralmente? Quando começa a época de chuva, porque aí ele percebe que tem aquela necessidade, né? Quando tá tempo seco, ninguém se preocupa com isso. Por isso que a gente fala, é um tema tão importante, mas a pessoa sempre vai lembrar dele quando tá acontecendo um vazamento, né? Por quê? Interfere no seu dia a dia, interfere na sua rotina, interfere na qualidade de vida da sua família, interfere no seu patrimônio, né? Porque além da qualidade de vida da pessoa, a gente tem também a questão da estrutura. Imagina um prédio que é negligenciado, a manutenção, a impermeabilização por anos. Você tem que fazer, de repente, um reforço, um reparo estrutural, né? Porque sistema de impermeabilização não é somente a gente falar de manta, que é o que a gente está falando aqui. Pode ser uma pintura bem feita, né? Torna aquela parede estanque. Tantas outras coisas que a gente tem que considerar no processo, né, para poder manter o sistema estanque, um rufo no muro, né? Então, a estrutura também é importante nesse processo, né? Porque você tem que preservar a saúde da pessoa e preservar a saúde da estrutura. Então, no dia a dia, acompanhando essas obras, fazendo a visita com os clientes, olhando, a gente vê que alguns condomínios eles têm uma preocupação, outros não têm um programa de manutenção, né? Que é o que vai antecipar esses problemas de reforma, né? Sensacional. Então, Ed, eu sei que você tem a Irontech, que é uma empresa Isso, especialista em atuações em condomínios principalmente, né? Vocês exato. têm serviços diversos, mas o ponto de atuação principal de vocês é essa. E eu queria que você explicasse quais são essas áreas de atuação da Irontech e principalmente como que funciona a parte da engenharia consultiva para os sistemas de impermeabilização, sendo que a gente fala muito dos condomínios porque é um aglomerado de famílias que todas simultaneamente vão sofrer por esses problemas que acontecem. Então, eu queria que você faça um pouquinho dessa parte da engenharia consultiva e da atuação de vocês junto aos condomínios.
Então vamos lá, Magno. A Aero nasceu, gente, de uma necessidade. Eu estava no mercado como consultor específico, acompanhava obras de impermeabilização, obras civil no geral, mas eu tinha umas consultorias com relação à impermeabilização. E eu verifiquei pessoal despreparado, tanto engenheiros quanto mão de obra, no qual eu falei, não, esse é um mercado que eu tenho que voltar a atuar porque tem uma necessidade muito grande de profissionais capacitados. Então, a partir disso, né, nasceu a Aero, para poder atuar especificamente no mercado de condominial. Obviamente não atendo só esse mercado, mas é o meu mercado chave, né? Porque o que nós mais temos aqui nas cidades, né? Principalmente São Paulo, aqui no entorno de São Paulo, são prédios, né? E prédios que muitas vezes o síndico ele não tem o conhecimento técnico, o zelador, o que precisa ser feito. Então a gente parte de uma visita onde que a gente vai entender a necessidade, entender o grau também de manutenção que aquilo tem que acontecer, que às vezes é uma coisa simples, às vezes é uma coisa que tem que ter uma intervenção geral com relação a uma reforma. Né? Então a gente orienta com relação ao processo, o que precisa ser feito, parte-se de um projeto para entender qual que é a melhor solução e a partir dali a gente entra com a situação de orçamento para fazer uma obra. Né? Uhum. Pode ser uma obra simples, pode ser uma obra complexa, e a gente orienta o cliente em todo esse processo, né? Desde o projeto, né? Elaborando um projeto, até a execução e entrega final. Uhum. Não, perfeito. Então, a Irontech ela é uma grande aliada realmente dos condomínios. A verdade é essa. Porque às vezes surgem os problemas, surgem as patologias e as pessoas não sabem nem por onde começar. Né? A pessoa Não, fica. o que nós vemos muito, né, Magno? Você também no seu, nas andanças por obra, né? Ah, não, mas o meu zelador consegue resolver isso aqui, faz uma pintura ali e resolve, né? O que a gente mais vê em condomínio, atendi uma cliente agora, justamente, uma cliente que já é recorrente, que ela falou, ó, já foi reformado faz pouco tempo. Eu falei, mas o que que foi feito? Eu falei, não sei. Não sabia o que foi feito. Eu subi lá, na cobertura do prédio, o pessoal tinha feito só uma pintura. Falei, isso não resolve o seu problema. Então eu tive que entender qual que era a situação do condomínio, porque a gente tem que também entender que o condomínio é regido por pessoas que têm situação financeira melhor aqui ou pior ali, para a gente poder entender qual que é a melhor situação para o cliente. Nesse caso, o cliente dê como solução uma simples calha metálica, para poder diminuir o custo para ele, mas resolver o problema com relação à infiltração. Sim. Né? Então, o cliente muitas vezes não tem esse conhecimento, né? E às vezes é dada a solução, ó, faz uma pintura que resolve. Não, eu vou lá entender qual a necessidade, qual que é a dor do cliente, como eu posso atender, melhor custo-benefício também, porque muitas vezes não é você é, vender para o cliente mais caro, mas vender aquilo que consiga atender dentro da necessidade dele. Não, perfeito. O impacto, né, como eu disse, eu acho que por isso mesmo que você atua nesse nicho é o impacto na vida de muitas pessoas simultaneamente. Exato. Eu estive há algum tempo atrás, inclusive, me veio à luz aqui de te passar o contato desse síndico que ele me chamou para verificar lá a garagem do condomínio. É um condomínio aqui no Panambi, condomínio legal, um médio alto padrão e tal. E aí nós andando na garagem, a gente viu uma série de patologias, né? Patologias algumas estruturais e tudo mais. Mas o ponto que me chamou mais atenção eram as infiltrações. E aí o pessoal falou, pô, mas e aqui lá em cima é o jardim, e a gente sabe que teve alguma coisa, e talvez o jardim não tenha sido impermeabilizado. E aí a gente foi começando a puxar as informações, de fato, a construtora não impermeabilizou. Porque ela pôs fé, plena fé, adivinha no quê? No concreto com cristalizante. Né? Então tem muito disso, as pessoas falam assim, não, porque esse concreto com esse aditivo vai funcionar perfeitamente, é totalmente estanque, etc. E nem sempre é assim, né? Porque o que acontece? Vamos citar o exemplo do concreto com cristalizante. Ele funciona muito bem em fundações, mas uma estrutura que ela tiver uma movimentação maior do que ele consiga fechar, né, cristalizar novamente, não vai resolver. Né? E o que muitas vezes acontece? Uma época que tiveram algumas construtoras realmente que faziam esse aspecto achando que ia resolver. Né? Às vezes não contrata nenhum projeto. E quando a gente vai nesses condomínios, principalmente às vezes condomínios de pouco tempo, até Uhum. 10 anos, a gente olha o projeto, tem essa deficiência, né? Que aí é onde entra também a questão de uma consultoria, né? Eu e a minha sócia, que a gente tem uma outra empresa de consultoria, a gente atende justamente essa necessidade. Inclusive, tem construtoras que nós atendemos, né, com relação à consultoria, justamente para poder sanar essa dúvida, né? O que está sendo feito está certo? O projeto aqui tem que fazer alguma compatibilização, porque Uhum. muitas vezes o papel aceita tudo.
né? Mas é no campo, é na obra que tudo acontece. É ali que a gente tem que entender a real necessidade, se aquilo vai atender, se tem que fazer algum ajuste, porque depois de feito, é isso que acontece, né? Vazamento em cima do carro, às vezes é um carro caríssimo, né? Então, e é exatamente isso, gente. E aí, aquela gotinha, eu não sei o que acontece com essas gotas da infiltração, que uma gota caiu, manchou tudo. Mancha o carro. Loucura. E aí teve diversos problemas com o condomínio por conta disso. Eles colocaram algumas calhas de condução, que é o jeitinho. As famosas calhas, né? Ó, eu já vi no mesmo condomínio, calha com lona e telha. Eu fiquei assustado, fiquei assustado. A telha Telha, embaixo da laje. a telha embaixo da laje. Então eles colocaram, eles diversificaram telha, calha e lona no mesmo condomínio. Então e isso acaba, o que é provisório, acaba sendo ali por tempo indeterminado, aquilo fica escondido, que é pior, né? Sim. Eles canalizam e vai ver lá na frente que a situação vai piorando, né? É. Vai dificultando, ou seja, o que está em cima está ruim e o que está embaixo vai piorando, porque você vai danificando a estrutura, É. né? Porque é aí que entra a questão do conhecimento técnico de você orientar o que você deve fazer para esse cliente, né? Que muitas vezes não tem o conhecimento, né? Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho mais de qual que é a diferença da atuação aí da Irontech em relação à engenharia consultiva, essa consultoria mesmo, e a parte de colocar a mão na massa, porque vocês fazem os dois. Então, Exato. você pode tanto ser contratado para ser um consultor de uma mão de obra que eu tenha, por exemplo, ou como você mesmo executar e emitir os pareceres, ensaios e tudo mais. Vocês fazem tudo isso? Sim, mediante a necessidade do mercado, né, tanto consultoria quanto a execução se faz necessária. Eu tenho uma mão de obra especializada, né, para atender isso, uma mão de obra específica, de qualidade, que executa com excelência esse trabalho, mas às vezes o cliente só quer entender o que ele precisa fazer. Porque tem vezes que é uma coisa que não é muito urgente, mas que precisa de uma orientação. Às vezes o cliente precisa de um laudo, às vezes o cliente precisa de um argumento para levar para o condomínio para poder aprovar. E eu entro nesse processo. Eu elaboro um relatório técnico, mostro o que está acontecendo e apresento para o cliente. Ó, vocês estão com essa situação. O doente, né, que é o caso com a estrutura, está assim. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, tem essas falhas técnicas, o que é visível, né? Uhum. Tem coisas que a gente vai ver na reforma que não é visível. E às vezes eu começo com esse processo. Às vezes o cliente só quer um relatório, Uhum. mas no relatório, na apresentação, ele entende daquela necessidade, porque você tem que convencer não só uma pessoa dentro do condomínio, não é só um síndico, você tem que convencer ali, às vezes 40, 50, 100, 150, até mais pessoas, Sim. né? E você tem que mostrar o porquê que está acontecendo aquilo, porque as pessoas são leigas, né? E a pessoa precisa entender que aquilo é o seu patrimônio, você tem que preservar o seu patrimônio. Então, a Irontech, a função dela é isso, preservar o seu patrimônio, né? Porque a gente sabe que nosso trabalho, né? Aquilo que a gente adquiriu com o nosso suor, né, ali cada centavo, né? Tem ali um peso, então você tem que preservar aquilo, né? Exatamente. Eu acho que essa é a grande missão realmente de vocês, né? Isso, exatamente. É retornar a valorização daqueles que já sofreram aí com as patologias, com as infiltrações e principalmente retornar a qualidade de vida das pessoas, né? Não, exato, e as pessoas às vezes não têm essa noção. Ah, o que que vai ser feito, né? E ali a gente está para poder explicar a necessidade, o que que pode acontecer, o que não pode acontecer, e para a pessoa ter a visão daquilo, que é a importância disso, como você falou no início, né? A falta de conhecimento gera negligência, Uhum. né? Então, o nosso papel, a princípio, acima de tudo, é passar o conhecimento para essas pessoas da necessidade, né? Passar por que que precisa fazer uma manutenção, né? Para que não chegue à situação da gente ter, por exemplo, uma obra, né? Sim. Imagina, eu peguei condomínios novos, com 10 anos, tendo que fazer uma reforma, tendo que ter uma calha para poder resolver um problema de estrutura, Uhum. ou o problema de vazamento, né? Sim. E a estrutura nova danificada, Sim. né? Então, a gente tenta antecipar esses problemas para a gente não ter uma reforma lá no futuro, né? Sim. Então, no que cerne a questão da consultoria, no atendimento, a gente tenta antecipar isso também para os condomínios. Não, perfeito. Realmente eu acho que isso é primordial. Então, o condomínio, ele pode contratar como um consultor
de prevenção. É que Sim. infelizmente ninguém faz isso, né? É uma barreira que nós temos que vencer, gente. Eu tenho casos de cliente que tem um fornecedor trabalhando lá, já peguei casos assim, e o fornecedor, o engenheiro, a empresa de impermeabilização que estava lá, ela não tinha o conhecimento, a mão de obra não tinha o conhecimento do que fazer, né? Mesmo passando a orientação, e não contratando as visitas, né, a gente teve um resultado péssimo, né? Então, nesse processo a gente faz o acompanhamento também, porque além de formar novos profissionais, né, o ideal é que a gente se forme antes, mas a gente dá a orientação, né, e a gente vai disseminando o conhecimento. Como é uma disciplina muito específica, né, mas que é muito importante, a gente tem que disseminar conhecimento, né? Não, perfeito. Por muitas das vezes, as pessoas não sabem nem da existência do projeto de impermeabilização. Que loucura isso, né? Porque quando, em que situações é necessário um projeto de impermeabilização? Qualquer casa precisa de um projeto de impermeabilização? Acho que todos os processos, Marcos, por quê? Cada caso é um caso. E a norma preconiza isso. A norma de desempenho preconiza que nós temos que ter os projetos. Porque a gente se preocupa com projeto de estrutura, projeto de elétrica, de hidráulica, e às vezes não contrata o projeto de impermeabilização. Eu estou falando porque eu já vim de construtora e eu vivi sem isso, gente. E já atendi construtoras também que não tinham projeto, né? Onde nós, com a nossa experiência, passava, né, o que devia ser feito, mas a gente entendia que ali, por responsabilidade, você tinha que ter um projeto. Então, tudo nasce do projeto, porque a gente entende qual que é a real necessidade. Às vezes, num projeto, Magno, nós conseguimos otimizar um orçamento, né? Uhum. Às vezes, casos de experiência de consultoria de condomínio. O cliente, o síndico, ele tinha 3 orçamentos, cada um diferente do outro, né? E às vezes o mais caro não é o que vai atender, às vezes o meio termo ali vai atender e o condomínio consegue economizar. Então a gente consegue fazer essa avaliação técnica, né, na alta ponta, como consultor, como gerenciador de obra, para poder otimizar, né, a pressão de custo também. O projeto, além de enxergar o que você precisa fazer, né, te ajuda a otimizar ali o custo, porque você vai atender o cliente naquilo que ele precisa. Não, perfeito. Realmente, assim, sistemas de impermeabilização a gente já entendeu que são primordiais. Se você quer ter conforto, quer ter durabilidade da sua estrutura, da sua pintura, então todos os detalhes são fundamentais. Há um tempo atrás, nós fomos num cliente, né, um cliente originalmente meu, né, nós fizemos projetos arquitetônicos na época, e aí convidei Ed para fazer uma visita até o local, entender a complexidade, e ele foi um consultor, né? A gente foi na ideia do orçamento e tal, mas de fato ele prestou um papel de consultor ali naquele dia. E a gente começou a entender, né, Ed, que foi feito tudo errado, que as pessoas não pensam nos detalhes. E honestamente, eu não vou me incluir fora dessa, eu me incluo nessa. Eu sou do tipo de pessoa que fala, meu, é só um detalhe, pô, isso aí não tem importância. E aí você conversando e argumentando, você falou, não, cara, se você não faz o detalhe do jeito certo, você pode fazer 1.000 metros quadrados de manta. Se o cantinho tiver errado, você vai perder os 1.000 metros. Gente, nesse caso que o Magno está falando, eu cheguei na obra, ele já estava com as soleiras, né, e pórtico instalado. E ali era onde tinha que estar a impermeabilização adentrando dentro dos ambientes. E não tinha. E além disso, por exemplo, a gente verificou lá, já tinha uma jacuzzi instalada sem impermeabilização. Se tem algum vazamento embaixo, o que acontece no andar de baixo? Às vezes é um quarto, às vezes é um lugar de... Não, e lá sabe o que é? Um estúdio de música. Nossa, super importante, ou seja, equipamento caro, né? Então Exatamente. não pode vazar de jeito nenhum. Não pode. Eu tenho, por exemplo, eu atendi cliente que é hospital, então realmente não pode vazar. Às vezes embaixo você tem uma máquina de tomografia, que custa milhões. Então você tem que ter atento aos detalhes, né? Antes de você executar, você tem que primeiro, né, entender o que tem que ser feito. Esse cliente, por exemplo, já estava com os acabamentos nas entradas das portas, né? Sim. Então a gente vê que essa falta de conhecimento, né? Essa falta de entendimento dele, ele entendeu que começou a vazar agora eu tenho que contratar, mas não, tem que contratar lá no início, né? Que é uma grande dificuldade, às vezes, dessas contratações. Entender que isso tem que partir junto com os outros projetos, né? Entrou com o projeto de estrutura, instalação elétrica, hidráulica, a permissão tem que estar junto, porque você compatibiliza antes o que precisa ser feito. Às vezes é um caixilho que você tem que compatibilizar, porque vai ter uma furação. O que vai ser feito? Se eu furar, vou furar a manta, vou furar a minha impermeabilização, o
que eu tenho que fazer para não acontecer aquilo, né? Uhum. Então, são detalhes que tem que ser pensado já antes, né? No Brasil, na verdade, a gente é acostumado a trocar o pneu com o carro, trocar o pneu do carro em movimento, né? E, Exatamente. na verdade, a gente tem que, na verdade, partir, né, da premissa que a gente tem que partir com todos os projetos em conjunto, né? Você já tem que trocar o pneu antes de começar a viagem. Exatamente, Esse fazer é a o problema. vistoria, fazer a vistoria, a pré-vistoria para poder viajar. Exatamente. Esse é o grande problema, né? Exato. E aí, quando você está trocando com o pneu rodando, o que vai acontecer? O que você precisa para trocar? Ah, preciso de um macaco com motores, que é mais caro um macaco com motores. É muito mais difícil você trocar o pneu carro andando. Não, nesse caso desse cliente, ele teve que quebrar, assim, teoricamente, pelo que a gente avaliou lá, tinha que quebrar o contrapiso para fazer um novo contrapiso com caimento, com cota suficiente altura para executar o sistema de impermeabilização. Sim. Então, assim, só aumenta o custo, só aumenta a complexidade do que tem que ser executado e, infelizmente, o resultado é custo. Prazo, né? Tudo, né? Aham. E isso atrapalha a vida das pessoas, né? Não entender isso, né? Acho que é uma questão da gente, nossa obrigação como profissionais, né? Uhum. É disseminar esse conhecimento, essa necessidade, né? Uhum. A gente partir disso, as pessoas tenham a melhor experiência possível com relação à sua obra, à sua reforma e ter um trabalho final ali de qualidade, né? Não, exatamente. Acho que essa é a premissa, né? Exato. Entregar o melhor para o nosso cliente, independente da sua especialização, da sua especificidade, é fundamental que a gente entregue o melhor e pense: se eu fosse morar aqui, será que eu ia estar feliz? Será que eu não ia, como a minha cliente comentou, me sentir torturado de estar aqui todos os dias? Porque aquilo ali realmente me partiu o coração a ela falar isso, né? Então, assim, a gente se colocar no lugar das pessoas, mas falar, poxa, Exato. eu não posso abrir mão da impermeabilização da minha fundação, a impermeabilização dos cantinhos das paredes, né? A impermeabilização externa, uma pintura de qualidade, uma pintura impermeabilizante com reboco com aditivo impermeabilizante, tudo isso são proteções adicionais para garantir que vai tudo funcionar da melhor forma possível e a pessoa vai morar na casa dela por muito tempo com tranquilidade, né? Exatamente, exatamente. Assim, acho que é um trabalho importante também com os profissionais da engenharia, né? Engenharia, arquitetura, ter essa visão. Porque muitas vezes a gente pega alguns projetos que fiquem compatíveis se você executar o sistema de permeabilização. Eu tenho um cliente agora que estou na quinta reforma e está em garantia esse cliente e vai ter que fazer revisão de 180 pilares para executar a impermeabilização de rodapé. Gente, isso. Por quê? O projeto estava correto, mas a execução do engenheiro não foi correta com relação ao acompanhamento de obra. Não teve entendimento, né? Uhum. Não, é isso. Eu queria que, ainda falando da Irontech, eu queria que você falasse aí qual que é o grande diferencial da Irontech como uma consultora para condomínios, consultora para grandes empreendimentos também, né? Eu sei que você atende, por exemplo, galpões industriais, galpões comerciais, grandes Sim. espaços que têm a sua vulnerabilidade nesses sistemas, né? O grande diferencial, Magno, é que a gente não é só uma aplicadora, não é um profissional que vai lá executar a implementação, não. A gente vai entender a real necessidade do cliente. A gente vai especificar a melhor solução com o custo compatível, né? Ter um acompanhamento técnico, que acho que é importante. O grande problema que a gente vê em obras é a questão de fiscalização. Então, a fiscalização do que está, não só acompanhamento, a fiscalização para garantir que aquilo que está sendo feito é o correto, né? Então, não só ter uma mão de obra boa. Se você tem uma mão de obra boa e você não tem profissionais capacitados, né, tecnicamente para acompanhar, então você pode ter problema, porque mesmo os melhores profissionais, eles têm dificuldades, né? Ah, o trabalho manual, o ser humano é falho. Sim. Então, a gente tem que fazer o double check, como a gente diz, né? Uhum. Porque ele executou bem feito, mas vamos lá verificar, está correto? Tem algum detalhe que não está bom? Então, a diferencial é justamente isso, a gente pegar todo o processo do começo ao fim e entregar um bom trabalho para o cliente. Projeto, fiscalização, acompanhamento e uma ótima execução. Não, perfeito. Essa entrega completa para o nosso cliente é essencial, Exato. porque ele vai tirar todas as preocupações que poderia ter, né? Então, uma vez que você já faz todos os ensaios, faz toda a instalação e se preocupa com todo o contexto, porque tem profissional que fala assim: ah, mas ele me contratou só para fazer a manta aqui, eu vou fazer a manta e estou indo embora. A Irontech não faz isso. Não. Vocês vão fazer o necessário. Então, muitas vezes eu até entrego o acabamento final para o cliente para tentar fechar todo o processo, para garantir que o que foi feito no final não está danificando o trabalho que eu executei ali.
né? Porque depois de feito, imagina você ter que quebrar um revestimento, gastar para refazer a impermeabilização e o revestimento, né? Então Exatamente. acho que é uma questão de responsabilidade, né? Então a gente tem que estar assim bem alinhado com relação a isso, né? Certo. Quanto à tecnologia, ao uso aí de aditivos, de mantas, enfim, o que que você enxerga como melhora nos últimos anos em relação a esse sentido, né? Você acha que os sistemas de impermeabilização evoluíram muito ultimamente? Sim, a gente tem hoje, além da manta, né, que é o arroz com feijão que vem bastante tempo, né? Veio lá da França aqui para o Brasil, né, e o mundo inteiro. A gente tem aí as membranas, né? A gente tem o acrílico, a gente tem o poliuretano, então a gente tem o próprio polimérico em si, né? Cada uma para a sua necessidade. Então, os acrílicos e o PU, né? A base de PU, a gente vê uma bastante evolução nesses materiais, né? Tem alguns materiais que estão vindo de fora agora, que está entrando também no Brasil, que é tipo uma manta com material reciclado a frio, que você não precisa, por exemplo, se choveu, você não consegue impermeabilizar. Esse tipo de sistema é um sistema frio que você consegue executar. Está vindo agora para o Brasil, então a tecnologia ela continua evoluindo nesse aspecto, né? Até as mantas também, elas têm uma certa melhoria desde quando a sua concepção inicial até agora, mas a gente tem uma gama muito grande hoje de materiais, né? Selantes, né? Tudo que diz respeito à impermeabilização, né? Uma melhora muito grande. A tecnologia ela tende, né, a melhorar cada vez mais, né? E a gente vê material hoje que otimiza bastante. Às vezes eu não tenho altura para colocar a manta, eu tenho um material específico que consegue atender, um poliuretano, um acrílico que consegue atender aquela situação. Existe algum sistema impermeabilizante que você fala assim, não, esse sistema aqui é 100% garantido, funciona bem e é o melhor? Todos os sistemas são garantidos, 100% garantidos, se especificado no lugar certo, da forma correta e executado da forma correta. Porque às vezes eu tenho o melhor sistema especificado, mas não foi executado da forma correta. Às vezes eu tenho uma mão de obra que executa bem, mas não foi especificado aquele material para aquela área. Então você vai ter um problema. Então, todo sistema ele tem que ser pensado para a situação que você está vivendo naquele momento, que você está enxergando o que precisa ser feito. Por isso que tem que ser uma avaliação de um profissional, de uma empresa, né? Acho que esse é o papel da Irontech nesse aspecto, né? A gente, não é só a gente vender um produto, né? A gente vender o produto certo, Uhum. né? Para a necessidade do cliente. Não, sensacional. Faz muito sentido isso, né? Porque é doido, porque a gente tem muita variação de material. A gente tem muita tecnologia, mas se você coloca do jeito errado, não funciona. Exato, E aí tem um negócio interessante que você falou, que é assim, ou o sistema de impermeabilização é 100%, ou ele é 0%. exato. Não tem sistema de impermeabilização 99% eficaz. Porque aquele 1% vai cair uma gotinha de água e vai danificar tudo. Exatamente. Se ele não tiver bem executado, você não está com ele 100%, né? Por isso que eu falo da necessidade de estar com o produto certo, no lugar certo e Do ter jeito do certo. jeito certo, né? Legal. E acompanhar o processo de execução da execução daquele trabalho, né? Sensacional. Isso é muito legal, porque tem coisas que aceitam a tolerância lá do Exato. 99%, mas a impermeabilização não aceita 99%. Vou te dar um exemplo. O pessoal vende comercialmente manta líquida, né? Não, usa isso aqui que resolve, porque qualquer um. A ideia é que qualquer um consegue aplicar isso aqui. Então, mas será que aquilo vai resolver o seu problema? Então, o pessoal fala, usa a manta líquida que resolve. Eu falei, primeiro, gente, que não é manta líquida, né? O mercado vende como manta líquida. É uma membrana, mas tem que ver, essa membrana atende aquilo ali? Ela está, por exemplo, sujeita a ser instalada num lugar onde tem exposição solar, onde tem muita movimentação. Então, o produto, às vezes, é bom para determinada situação, às vezes para outra não. Então, tem que ser avaliado, né? E às vezes o pessoal olha no mercado, vira uma febre e fala, não, vou economizar, né? Vou usar esse material que é mais barato, com essa mão de obra que qualquer um consegue fazer. E depois, né, tem que chamar o profissional para resolver. É a consequência, é o preço que se paga. Exato. O que que você pensa do mercado da impermeabilização para os próximos anos aí? O que que você acha e como que a Aerontech consegue evoluir junto com esse mercado? É um mercado que amadureceu bastante, Magno, nos últimos 10 anos. Tá? Surgiram bastante profissionais, né, engenheiros, né, porque a gente vê bastante que faltava essa mão de obra específica que disseminasse, né, e que acompanhasse esses processos, né? Então, os últimos 10 anos teve uma evolução boa. Acho que isso tende a aumentar mediante também as responsabilidades, porque a legislação, tudo, né, exige hoje que você tenha, por exemplo, uma fiscalização, né? Inclusive está tendo uma PL agora
está saindo com relação a isso, que obriga o condomínio, por exemplo, a fazer uma vistoria, né? Então entra nesse processo também a impermeabilização e todos os processos que desrespeitam a vistoria para uma reforma ou para uma manutenção, né? Então, ela tende a aumentar mediante, primeiro, a fiscalização, né, dos órgãos públicos, do próprio governo, né, das prefeituras, né, mas o mercado também está se aprimorando, está se especializando. Antigamente, se a gente falasse há 15 anos atrás que tinha um curso de impermeabilização, não tinha, a gente nunca viu isso na escola, na Não faculdade, não é tinha. verdade? Então, e tem bastante cursos hoje, né, atrelado especificamente em impermeabilização, patologia também, que envolve essa área, né? Então a gente vê bastante curso já preocupado com essa área, né? Os últimos 10 anos deu um salto bastante grande, acho que inclusive também mediante a questão das redes sociais, né? Ajudou a disseminar isso, né? Uhum. E ajudou também a passar um pouco desse conhecimento e dessa necessidade, né, de ter essa responsabilidade com relação a esse tema, né? Não, sensacional. Realmente é um tema muito relevante, por isso que você está aqui para compartilhar essa importância, como funcionam os sistemas, as inovações e principalmente conscientizar você que vai construir, você que vai reformar, da importância de ter um consultor do seu lado, de ter um Exato. projeto específico de sistema de impermeabilização, porque só assim as coisas vão funcionar direito. É isso aí, gente. Estamos aí para isso. É, conseguimos aí atender a necessidade do cliente do começo ao fim, né? Acho que é essa a nossa meta, a gente tentar entender a necessidade do cliente e conseguir atender. Perfeito. Eu queria que você desse um recado aí para o pessoal que quer que precisa resolver os seus problemas quanto à impermeabilização, a infiltrações e tudo mais, e a pessoa que quer entrar nesse mercado da impermeabilização, né? O que é necessário para atuar nesse mercado que é tão específico. Acho que o mais importante, desde quando eu fui estagiário, acho que você tem que ir para o campo, você tem que aprender na prática, né? Quando eu fui trabalhar com essa área, eu sabia muito pouca coisa, mas eu aprendi com quem? Com o pessoal de campo, né? E ali me interessei e fui me especializar, né? Então acho que o primeiro passo, né, buscar o conhecimento com relação a uma pós-graduação. A gente sabe que hoje, infelizmente, na graduação é um tema que é pouco explorado, né, na grade, mas numa pós-graduação a gente tem bastante informação, informação boa, tem cursos bons, né? Pós-graduações boas, né? E ir para campo. Você tem que ir para campo, você tem que vivenciar isso nas construtoras, nas obras de reforma, para você ter uma experiência, né? Com relação a esse tipo de disciplina. Não, perfeito. Ed, tenho que te agradecer pela sua vinda Eu aqui que no nosso agradeço. programa. Fiquei muito feliz de você compartilhar, de você detalhar um pouco mais sobre a importância dos sistemas de impermeabilização, sobre a relevância desse tema para a vida das pessoas. Olha que louco, né? Às vezes a gente não tem noção, só assim, pô, mas impermeabilização é a coisa mais simples, meu, qualquer pessoa faz. Só que o impacto, beleza, você pode até fazer com qualquer pessoa, mas será que qualquer pessoa vai ficar onde foi feita Exatamente. sem impermeabilização? Será que qualquer pessoa vai se sentir confortável ao morar num lugar que tem goteira, por exemplo? Acho que a engenharia como um todo, né, tende a atender a resolver os problemas das pessoas, né? A necessidade de repente, de um viaduto, a necessidade, por exemplo, de mais árvores, a necessidade, por exemplo, de soluções, tecnologias para poder avançar com relação à construção, concreto, impermeabilização, porque a gente sabe que isso atinge as pessoas, né? Então, acho que o fator importante é a gente entender a necessidade das pessoas e o quanto isso impacta também na vida das pessoas, né? Exatamente. Acho que é tudo sobre isso, né? É tudo Exatamente. sobre pessoas, no final das contas. E acho que essa é a nossa grande missão como profissional da engenharia, né? Trazer conforto, segurança, qualidade de vida para as pessoas. E exercer isso através da nossa profissão. Exatamente. Ed, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, obrigado por compartilhar um pouco, né, da parte técnica aí do sistema de implementação, explicar como é que funciona realmente, trazer claridade, clareza para as pessoas, porque é um tema que por muitas vezes é negligenciado. Exato, pessoal. Queria agradecer, Magno, mais uma vez e siga nós nas nossas redes sociais. O Magno depois vai colocar para nós aqui. Já vamos divulgar Iron Tech Engenharia no Instagram, né? Já estão lá. E acho que tem canal no YouTube também. Se não tem, vai Não, ter, não né? tem. Não Porque tem, tem, mas tem podemos ter. muito material. Tem muito material bom, material técnico. Então já tem a lição de casa também para começar a disponibilizar esses materiais.
porque a verdade é que a gente precisa ter acesso ao conhecimento. Concreto Conversa, você sabe, é para isso, é para acessar conhecimento, entender, aprender mais sobre determinados temas. Então, você que está acompanhando o nosso programa, acompanhou o nosso programa até aqui, eu só tenho que te agradecer pela audiência, pela companhia, por sempre estar aqui pronto para receber um pouco mais de conteúdo, de aprendizado. E claro, vou te pedir para você compartilhar esse vídeo, né? Então, lá no começo você não compartilhou, agora que você já assistiu, que você entendeu sobre sistemas de impermeabilização, sobre o que a Irontech faz, você vai lá, clica na setinha assim, ó. Tem aquele negocinho, uma bolinha com os dois negocinhos aí. Então, compartilha para todo mundo, manda no Instagram, manda no WhatsApp da turma toda, porque faz muito sentido aprender mais a cada dia sobre os diversos temas da engenharia. Estamos no Deezer e no Spotify, então você pode nos ouvir a qualquer momento, em qualquer lugar. E claro, estamos aqui no YouTube, você pode voltar, olhar nosso canal, tem muito vídeo bacana, muito conteúdo do Concreto Conversa. Então, mais uma vez, o meu muito obrigado a você, um grande abraço e até o nosso próximo episódio. Até mais.